Meu nome é Tereza Cristina Narras, eu sou autora aqui da Thomson e da RT. Eu confesso para vocês que eu fiquei pensando o que eu deveria falar a respeito do assunto. Essa imagem foi uma imagem que nós pudemos ver em tempo real, não é? E foi acredito que a imagem que mais abalou o mundo e que pode ser entendida como a base ou o momento que a gente passou a perceber o quanto o mundo estava interligado tecnologicamente. Eu pensei muito no que falar para vocês a respeito da reforma. Nós temos aí mais ou menos meia hora de conversa. E aí eu cheguei à seguinte conclusão: eu acho que o mais importante, considerando as disputas políticas, eu não vou falar nem jurídicas, as disputas políticas que nós estamos tendo, principalmente a semana passada, vocês ficaram sabendo, a semana passada, semana retrasada, foi feito um congresso em Brasília, onde foram publicados uns enunciados. É um congresso que foi organizado pela ANAMATRA, e quem teve a oportunidade de estar lá falou que foi uma coisa um pouco, por um lado, um pouco chocante pela forma como foi tratada, as questões foram tratadas. E ali se fixou, dentro daquele congresso, uma posição, que era a posição dos presentes no congresso, onde se dizia que a reforma seria ilegítima, inconstitucional, inoportuna e todos os is que a gente possa imaginar. Então, com base nisso e nessa discussão toda que nós estamos tendo, eu queria fazer com vocês uma análise do porquê da reforma, não é? E essa imagem, afinal, ela tem tudo a ver com o histórico da reforma que nós estamos vivendo. Por que a reforma, existe uma reforma trabalhista nesse momento, não é? Essa discussão entre poder legislativo, poder judiciário, poder executivo, isso está nas nossas mãos, ou seja, isso vai influenciar, a reforma vai ser aplicada, a reforma não vai ser aplicada, qual o peso desses enunciados numa reforma? Então me parece mais importante a gente entender a razão de ser da reforma, porque essa reforma não é um privilégio brasileiro, na verdade. A reforma trabalhista, ela vem ocorrendo em vários países ocidentais e não é uma matéria nova, pelo contrário, é uma matéria que vem pelo menos desde 1929, para não voltar um pouco mais no tempo. O que acontece em 1929? Em 1929, vocês vão lembrar, foi um período entre guerras. E a década de 30 ela é marcada pelo que foi chamado de Grande Depressão. O que foi essa Grande Depressão? A sociedade vivia um momento do que a gente pode chamar de capitalismo produtivo. E o que era o capitalismo produtivo? O capitalismo produtivo é aquele em que as empresas elas produzem e a finalidade delas é calcada e é fundada sempre na produção, não é? Era a produção para venda, a revolução industrial, a criação da máquina, a massificação dos produtos e a massificação do consumo em si. Em 1930, na década de 30, com a Grande Depressão, os estados eles passam a ter um rompimento. O estado ele se rompe e tem uma dificuldade financeira. Mas o que era interessante naquela época? Existia a doutrina de Keynes. Keynes, na verdade, ele propõe uma possibilidade de se sair da recessão. E qual é essa possibilidade? O Estado, ele se abre para a indústria e ele dá o impulso para matéria econômica, ou seja, a economia vai melhorar. A partir do quê? De investimentos que o próprio Estado faz. Alavanca-se aí, principalmente, a indústria da construção. E daí para frente, vocês sabem, historicamente, nós passamos por aquilo que passa a ser os gloriosos 30 anos, que foi um ano de muita fartura, de muito desenvolvimento, principalmente na Europa e Estados Unidos,
e também na América, porque os fornecedores de matéria-prima para esses países eram América Latina, principalmente, Caribe e China. Só que daí vem anos 70 e nós temos um rompimento com a crise do petróleo. Percebe que nós temos uma crise grave em 1930, a proposta é a economia keynesiana. Em 1970 nós temos uma outra crise, que é a crise do petróleo e que abala também os países. Essa crise do petróleo, assim como ocorreu na crise de 30, quando a gente tem uma crise, qual é a primeira coisa que segue afetada? Emprego. E dentro do emprego, a caída do nível de vida da população, a inflação incontrolável. O que o Estado faz? O Estado não consegue cumprir as promessas que ele tinha nos anos anteriores. E vamos lembrar uma outra coisa, por conta da inserção dessa teoria, desses gloriosos 30 anos, é que surge, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, nasce o chamado Estado de bem-estar social, que foi o modelo europeu para poder permitir empregabilidade, inclusão, assistência social. O que acontece nos anos 70? Nos anos 70 nós passamos a ter a situação em que o Estado ele tem uma nova crise, isso atinge, obviamente, os países, na época a gente chamava de países de terceiro mundo, hoje são países em desenvolvimento, e o Estado ele torna-se incapaz de cumprir as suas promessas. Aí está o plano perfeito para inserção e para eclodir a teoria dos economistas da Escola de Chicago e que é trazida principalmente por Milton Friedman e que vai influenciar os regimes ditatoriais da América Latina e inclusive o nosso próprio governo. E o que a doutrina ela previa? Ela previa desregulamentação, privatização, subsidiarização em substituição à regulamentação, nacionalização e empreendimentos dirigidos pelo Estado. Ou seja, aqui na década de 30 surge uma coisa que discutiram há 2 semanas atrás nesse congresso da ANAMATRA, que é a descentralização da atividade produtiva. Então nós estamos, pelo menos nas minhas contas, com uns 50 anos de atraso nas discussões econômicas e que vão afetar relações de trabalho. Isso para ser otimista. Mas aqui na década de 70, quando ingressa esse novo regime, o que o Estado faz? Ele compra entre aspas, a ideia dos economistas para prever um sistema de mercado completamente flexível e onde o Estado ele desregulamenta absolutamente a economia. Essa desregulamentação da economia e a não interferência do Estado nos mercados faz surgir o quê? Que o Estado ele se retraia e surja com uma força, simplesmente como um agente fiscalizador para atividades que não são atividades de mercado. Mas o que surge mais nessa década de 70 e que é trazida principalmente pela Segunda Guerra? O desenvolvimento da tecnologia. A tecnologia que nós temos hoje, ela passa a ser incrementada e desenvolvida principalmente pelo desenvolvimento, pelas pesquisas que eles faziam na Primeira Guerra em relação a espionagens, bombas e etc., toda aquela história da Segunda Guerra. Bom, nessa situação, o Estado, ele desloca várias atividades, aqui começa a deslocalização de várias atividades do Estado, principalmente ligadas à saúde e algumas coisas que antes eram tomadas pelo Estado, saúde e educação. Bom, o Bauman ele tem uma afirmação interessante que ele fala que nessa década as pessoas descobrem os cartões de crédito, claro, as financiadoras começam a existir, a atividade econômica se desenvolve absurdamente e surge, quem não lembra, a cultura da caderneta de poupança, lembra? A ideia era meter o dinheiro no banco para poder investir, para poder economizar e etc. Ou seja, existia toda uma sedução que nós éramos educados para poder
usar cada vez mais os serviços financeiros e os serviços bancários. Então, o que acontece? Qual é a crise atual? A crise atual, e que vem principalmente, ela eclode em dois momentos, caída das Torres Gêmeas e crise de 2008, por quê? Porque a caída das Torres Gêmeas ela é tão importante? Aquilo não foi só uma ameaça terrorista, como propõe, como se fala e como se propaga. Aquilo lá foi uma resposta, principalmente contra a hegemonia americana. Ali naquele edifício das Torres Gêmeas, onde estavam diversos centros de poder e econômicos, estava nada mais, nada menos do que a sede da OMC, que incrementava-se cada vez mais. Era uma sequência aí do GATT, do consenso de Washington e de outros consensos, e que servia para cada vez mais afastar o Estado da sua função e permitir aí um desenvolvimento maior no setor de mercado e uma não interferência do Estado no setor de mercado. Isso foi igual ao quê? O que acabou causando? O Estado, com a crise de 2008, e a crise de 2008, ela tem um componente perverso que as outras duas crises não tiveram. Primeiro, na crise de 30 e na crise de 70, a tecnologia ela não era tão apurada, ela não era tão eficiente como a tecnologia da década de 2000. Né? O que acontece aqui? Aqui a gente consegue ver em larga escala e ao mesmo tempo, claro, isso chama-se globalização econômica, que hoje já não se fala mais em globalização, depois de 2008 não se fala mais em globalização, porque percebeu-se que os estados são insuficientes, o capital é insuficiente, o Estado não consegue, porque ele perdeu as rédeas, ele se afastou, ele descentralizou tudo e ele simplesmente deixou que os mercados agissem por si próprios. E o que acontece? Falência do sistema, queda do padrão de vida, aumento da desigualdade, desemprego, probabilidade de degradação. E o principal, a falta de confiança no próprio Estado. Hoje no Brasil, nós vivemos mais do que em qualquer outro lugar, me parece, com exceção da Espanha, né, que está na situação que não se sabe se separa, se não separa, e o que isso vai refletir dentro da própria União Europeia, onde nós não confiamos no Estado. E a pergunta que hoje todo mundo faz é, o que vai ser? E ninguém sabe, porque nós não temos segurança jurídica, não temos segurança econômica, não temos segurança política. Ou seja, o Estado está falido, o Estado é insuficiente, o Estado não consegue dar uma resposta àquilo que ele deveria dar. Então, estão todos perdidos. Aqui nessa situação, o que aconteceu? O Estado ele teve expropriado uma parte do seu poder. E ele fez isso de vontade própria na década de 70. Isso quer dizer o seguinte: a reforma trabalhista que nós temos não é um produto do governo Temer. Não estou aqui defendendo governo nenhum, por favor, muito menos do governo Lula e dos outros que antepassaram. É uma crise que vem pela opção que foi feita desde Getúlio Vargas, quando Getúlio Vargas promulgou a CLT, com dois objetivos. Um, controle absoluto sobre o Estado, a teoria dele era essa, só que ele queria controlar, mas ele queria abrir. Que era o quê? A mesma doutrina dos regimes fascistas da época. Abertura para poder trazer investimentos, e o Brasil tinha matéria-prima para oferecer, como tem até hoje, tanto que é um país, o Brasil hoje está entre as 10 maiores economias do mundo, e a opção que se fez na década de 70 em desregulamentar a economia. E graças à opção da desregulamentação da economia é que o regime ditatorial no Brasil morre no final da década de 80. Por quê? Porque o regime proposto pelos liberais, na forma como eles propunham, não se sustentava dentro de uma economia ditatorial. Não que eles não concordassem com a ditadura. Tanto que eles financiaram, os Estados Unidos foi o grande financiador da ditadura no território da América Latina e do Caribe. Bom, nessa situação do Estado, que ele é expropriado, que ele tem expropriado essa parcela do seu poder, ele não tem mais controle sobre os mercados. Isso possibilita o quê? Isso aqui é um resumo para vocês, isso possibilita que
o Estado, ele não tem o controle sobre a movimentação de capitais, a movimentação de empresas e não tem o controle sobre a própria desregulamentação, porque lá na década de 70, ele já fez a opção por descentralizar serviço. E quando ele descentraliza serviço, ele passa tudo isso para quem? Para a iniciativa privada. Bom, então nós temos aí, de 29, nós tivemos uma crise industrial, hoje nós temos uma crise financeira, o que é muito pior, porque a tecnologia permite que o capital circule de uma forma que ninguém consegue agarrar. Nós temos países, os países que são afetados e que estão muito endividados, eles não seduzem as empresas que querem investir no país. As empresas não querem investir em países que passam por dificuldades, o Estado não tem instrumentos e nem vigor suficiente, saúde suficiente para poder conter essa situação. O denominador comum de todas as crises é a desconfiança e, inclusive, na própria democracia. Por isso, não é à toa que em alguns movimentos sociais que saem nas ruas, falam assim, vai voltar a ditadura, os militares querem voltar. Na verdade, ninguém quer voltar, né? Porque da situação que está complicado para todo mundo poder fazer qualquer tipo de controle. Independente dos estados e dos tipos de soberania, as unidades locais estão, e esse é o pior problema, estão fadadas a buscar soluções locais para problemas que são globais. E qual é uma das soluções que se busca quando tudo começa a ruir? Reforma trabalhista e reforma social. Qual o nosso grande mal de nunca ter encarado o direito do trabalho como um direito atrelado à própria vida econômica? Não é possível se falar em economia sem relações de trabalho estáveis. Por quê? Porque a economia está umbilicalmente ligada com as questões trabalhistas. Isso não é de agora, isso está desde o século XVIII, pelo menos quando começam todas as discussões pela melhoria das relações sociais. O Estado, então, ele não tem capacidade de tomar decisões concretas no âmbito econômico e também não tem condições de prover os serviços essenciais. Quem aqui advoga, eu tenho certeza que já cansou de ver a seguinte situação. As empresas que não podem, que não reintegram trabalhadores doentes, porque afinal de contas não podem reintegrar, senão elas podem se sujeitar a multas e ao problema das indenizações, porque elas causariam o agravamento da doença. E de outro lado, o INSS, que não quer dar o benefício previdenciário. Percebem? Por quê? Nós temos um sistema que é um sistema falido. Os fundamentos da crise trabalhista na maioria dos países ocidentais têm sido crise econômica, isso não é só do Brasil, isso aqui eu tirei do que tem acontecido. Itália fez reforma, Portugal fez reforma, Espanha fez reforma, Brasil fez reforma e França vai fazer a reforma. E todas elas vão sair mais ou menos com a mesma cara. Por isso que eu digo para vocês que o desenho da reforma trabalhista não é um desenho de um governo ou de outro governo, mas sim um desenho que é imposto por um movimento global e do qual o país tem duas situações ele pode ter. Ou ele fala que não vai adotar e vai se isolar, coisa que já não foi feita, inclusive por China, por Índia e por outros países que, obviamente, agora têm uma economia mais avançada. Outra situação, segurança jurídica, aumento de postos de trabalho, redução de desigualdade e, o mais importante, o Estado tenta dar uma resposta para os seus eleitores, só que ele não consegue. Por que ele não consegue? Porque o nosso sistema é um sistema que não está funcionando. E o Brasil tem um país mais grave ainda, que é a questão da corrupção, que é inerente, que é congênita. Então, como dar uma resposta para as empresas que querem investir? Mas eu posso ficar sem as empresas para investir? Bom, dentro desse cenário, a reforma trabalhista brasileira ela é feita objetivando 3 ramos do direito do trabalho, 3 principais ramos.
que é o direito individual, coletivo e o direito processual. Nós ainda trabalhamos com um sistema de consolidação de leis, nós não trabalhamos com uma lei efetiva, não é? No direito individual foram propostas diversas reformas que vão desde a questão do conceito de empregado e empregador até as cláusulas do contrato de trabalho, ou seja, como vão se movimentar as cláusulas do contrato de trabalho. No direito coletivo, um dos pontos mais polêmicos da reforma, o negociado sobre o legislado. Mas esse negociado sobre o legislado é uma novidade no nosso direito? Essa discussão veio agora? Claro que não. Desde que o Brasil ratificou a Convenção 98 da OIT, em que o Brasil falou, olha, eu opto por um sistema de liberdade sindical, onde a negociação coletiva vai ser respeitada, ele tem que respeitar a negociação coletiva. Por que então que agora vem na CLT e essa propaganda toda que se faz dizendo que o negociado tem que prevalecer sobre o legislado? Para evitar os excessos de algumas decisões judiciais e o ativismo do próprio Poder Judiciário. E dentro do direito processual, qual foi a análise que o governo, que partiu na proposta do governo dessa alteração no processo? O governo faz uma análise muito interessante, ou vamos dizer, o legislador faz uma análise muito interessante, que é a chamada análise econômica do processo, não é? Quanto custa um processo? Se nós pegarmos o último relatório do CNJ, nós vamos ver que a Justiça do Trabalho devolve do que gasta apenas 20%. Se ela devolve 20%, é óbvio que isso, para o economista, na cabeça do economista, não faz sentido. Se eu tenho uma situação em que eu mais gasto do que ganho, como é que eu vou possibilitar que essa estrutura continue funcionando? Então nós vamos ouvir falar em quê? Em enxugar a máquina, não é? Como se enxuga uma máquina? Se enxuga a máquina cortando custos. E o que o governo está querendo fazer é cortar custos. O problema é que no nosso país o governo corta custos que muitas vezes não são custos efetivamente que poderiam ser cortados, porque o Poder Judiciário ele não tem o objetivo nenhum de produção de lucro, não é como uma empresa. Então, logo, ele não vai produzir lucro nunca. A atividade judiciária é uma atividade de prestação de serviço. E dentro de uma atividade de prestação de serviço, eu deveria separar a ideia de querer uma percepção de lucros. Todavia, quem está no sistema jurisdicionado, os juristas, vão falar não, é um absurdo o cálculo econômico. Só que isso na conta do governo, na hora de fechar a conta e abrir para o capital estrangeiro, e abrir não para o capital estrangeiro, mas para o investimento, e aí eu já nem chamo mais de estrangeiro, é investimento global, porque as empresas se associam, o que ele faz? Ele quer mostrar e falar assim, olha, a minha máquina está enxuta. Eles não vão olhar o que está sendo enxuto ou não. E aí o problema de todo mundo passa a ser servidor público e aposentado, não é? Então, as medidas algumas medidas que foram alteradas dentro do direito processual, elas estão relacionadas, se vocês perceberem bem, a um pagamento pelo acesso à justiça. Ou seja, vamos dividir as contas. O imposto que nós pagamos não tem sido suficiente para cobrir as custas. Só que em vez deles cortarem por cima do que é gasto supérfluo, eles cortam por baixo. Ao invés deles cortarem, por exemplo, os tantos carros oficiais que tem para locomoção de juízes de todas as instâncias, o que eles fazem? Eles cortam por baixo. Ou seja, para você entrar com a ação, você vai ter que pagar. Não é? Esse exemplo que eu dei é um exemplo muito básico, mas tem várias outras custas que dentro do Poder Judiciário poderiam ser cortadas. Dentro dessa reforma, o legislador trata ainda de uma outra questão de alteração da lei, que é a chamada lei da terceirização, que na verdade não se trata especificamente de terceirização, mas sim de
deslocamento, a descentralização, que seria o termo mais adequado, da atividade produtiva. A Lei 6.019, ela passa a ter uma redação nova com 2 tipos de empresa, que é a ETT, Empresa de Trabalho Temporário, e a Empresa Prestadora de Serviço. A empresa prestadora de serviço, e percebam que em nenhum momento o legislador dá o nome de terceirização, esse nome foi dado principalmente por conta da súmula do TST, da 331, que tratava disso, onde o legislador, ele tratava o tribunal, ele tratava de cuidar de responsabilidade do tomador ou do fornecedor da mão de obra. O que faz essa lei? A lei da reforma, ela permite a não existência de vínculo. Essa parte estava no projeto estava no artigo 3º da CLT, foi deslocado para a lei de terceirização, e aí foi também no apagar das luzes, porque o projeto todo correu com a alteração do artigo 3º, e depois ele muda ali para o âmbito da empresa prestadora de serviço, para dizer que não vai existir vínculo de emprego entre empresas da mesma cadeia de produção, entre empresas dentro de uma cadeia de valor, dentro de uma cadeia de produção. O que é essa cadeia? Esse documento da OIT já existe desde a década de 80, dizendo do crescimento da deslocalização do serviço, onde as empresas, por conta do desenvolvimento tecnológico que começa na década de 70, começaram a fazer o quê? Toyota mudou o sistema. Uma das grandes alterações na doutrina econômica dele foi: a empresa vai produzir aquilo que for necessário. Ponto. Enxugar custo, enxugar a produção e preocupar-se com o objetivo principal. Então nós temos a seguinte situação de empresas que se preocupam com a base do seu projeto, ou seja, por exemplo, ela faz só os programas e os projetos e todo o resto é descentralizado. Isso não tem como o legislador não querer segurar. E é isso que talvez muita gente não tenha entendido. Porque é muito simples. Eu tenho uma empresa, eu desenvolvo tecnologicamente o produto, e se o Brasil me impede de produzir, não tem o menor problema. Eu mantenho aqui um escritório com 2 trabalhadores e produzo tudo na China, na Índia, que vai ser até melhor, porque eu tenho uma diferença de fuso de quase 24 horas e posso ter uma empresa trabalhando 24 horas. Né? Empresas de telemarketing, vocês sabem, é famoso, não funciona mais aqui. As Filipinas agora estão com um problema, recentemente sai a notícia, das trabalhadoras de telefonia, porque a maioria das chamadas para os call centers que a gente faz não são feitas dentro do país, caem nas Filipinas. E o que acontece? Foi desenvolvido uma tecnologia muito melhor que vai permitir o quê? Que as empresas filipinas demitam suas trabalhadoras, porque não é mais necessário, por exemplo, 100 atendentes de call center, você trabalha com 10 e está muito bem, porque o resto, tudo quem faz é um sistema previamente estabelecido em que a margem de erro é de quase 0%. Então percebam a dificuldade que nós estamos passando em termos de conciliação de novas tecnologias, de movimentações de empresa, para ficar aqui discutindo se o empregado vai ter direito a 10 minutos ou não, porque ele está trocando a camiseta do uniforme. Percebem a situação? Então, o que a gente tem que olhar é como é a situação que nós estamos vivendo em termos globais, se nós quisermos efetivamente responder essas perguntas. Que é a pergunta que todo mundo está fazendo. A reforma trabalhista viola normas de natureza internacional? Não me parece. Pode violar, e prestem atenção nos argumentos, a partir do momento que você faz uma interpretação da norma pelo princípio. Princípio da dignidade do trabalhador. Eu coloco tudo, então é óbvio que eu não poderia falar em outras formas contratuais, que na verdade não são outras formas contratuais. Trabalho intermitente sempre existiu. Teletrabalho sempre existiu, que não se confunde com home office, porque o home office é aquele trabalho feito em casa.
O teletrabalho é aquele trabalho feito em qualquer lugar, e eu tenho certeza que tem muita gente que está aqui com o telefone funcionando, se comunicando com seus escritórios e com o que vai acontecer ou amanhã ou hoje, a hora que sair daqui, né? Isso é teletrabalho, trabalho diante da tela, ou seja, com o uso de tecnologia. A reforma trabalhista, ela viola alguma norma da Constituição Federal? Para ser bem sincera, de todos os artigos, me parece que tem um só que afrontaria a Constituição, que é o artigo que diz que o acordo individual tem prevalência sobre o acordo coletivo. E ela violaria na situação de existir o acordo coletivo, porque se eu falo que um acordo individual vai se sobrepor sobre o coletivo, eu vou dizer que o coletivo, eu firo o princípio da liberdade sindical. E aí eu firo um mandamento da OIT e um mandamento da própria Constituição. Mas, a partir do momento que eu faço uma interpretação conforme, onde o acordo individual tem que respeitar o mínimo estabelecido no acordo coletivo, eu não tenho violação nenhuma mais da regra. Vai trazer mais empregos a reforma trabalhista? Não. Quer dizer, ela pode trazer uma estatística melhor pelos empregos que vão ser preenchidos com os cargos dos trabalhadores intermitentes. Nós já temos um bom número de trabalhadores intermitentes. Dentro da estatística do governo, são quase 13 milhões de trabalhadores informais no Brasil. E esses trabalhadores informais, a partir da reforma, eles vão poder, obviamente, trabalhar de uma maneira formal. Por quê? Eu sou empresária. Se eu tenho a possibilidade do registro do intermitente, eu não vou correr o risco de manter esse intermitente trabalhando da forma como sempre foi. Porque se ele perder o emprego, ele vai entrar com a ação e o juiz vai dar o vínculo de emprego tradicional, que é o contrato padrão, que é o contrato sonhado por todo socialista. É o contrato em que existe um único empregador, que ele recebe o salário, que ele tem uma jornada fixada de no máximo 8 horas e etc, etc, etc. Então, quer dizer, se vocês verem a estatística aumentar, só dá uma olhada para ver se isso não é a inclusão dos intermitentes que estavam como mão de obra informal. Vai melhorar a condição de vida das pessoas e reduzir a pobreza? Claro que não. Por quê? Porque em nenhum país do mundo que a reforma já foi feita, inclusive na Espanha, que já passou em 5 anos por 3 reformas, o nível de vida melhora. O que essa mobilidade de empresa traz é um aumento cada vez maior da competição entre estados, empresas e trabalhadores. Porque, óbvio, a população cresce num ritmo muito maior do que cresce o número de vagas de emprego e a tendência é os trabalhadores competirem entre si por uma vaga. Além das empresas competirem entre si por uma vaga. E não em termos globais, não, em termos regionais, né? Quantas vezes, quem não sabe da história de quando o governo de Barueri abriu os incentivos fiscais para que houvesse a possibilidade das pessoas, das empresas partirem para Barueri, por isso a região cresceu tanto. Então, quer dizer, essa coordenação teria que existir a começar dentro do próprio país. E vai reduzir o número de litígios, aí em termos processuais falando? Me parece que não, mas ela vai tornar o nível de litígios mais complexos. Por quê? A reforma ela traz uma igualdade de condição entre trabalhador e empregador, cria uma outra categoria de trabalhador, que é o trabalhador semidependente, que já vinha previsto nos estudos da CISI, da OIT e da ONU, desde 1937, né? Como vocês percebem, a gente, né, ainda caminha muito devagar. E mesmo assim, ele prevê como trabalhador autônomo, mas não traz uma proteção e uma tutela eficiente para o trabalhador autônomo. Tampouco criou, ele falou, olha, ele existe, mas o que vai acontecer com ele? Só Deus sabe, porque não tem regulamentação e não tem tutela. Então, não vai reduzir o número, mas eu acho que ele vai, talvez, num prazo um pouco mais longo, possa reduzir, mas não por conta da reforma em si, e sim por conta dos novos modelos, da exigência maior com a petição inicial, da exigência maior com a contestação, dos pedidos que vão ter que ser mais conformes, das relações que vão ter um outro tipo de tratamento. Quais são as discussões que vocês têm visto em todos os lugares? Ou mata ou morre. Nós estamos exatamente numa arena romana,
talvez aí no século X, um pouco antes. Em vez de, por exemplo, sermos uma colmeia ou um formigueiro altamente cooperativo, que era isso que a gente devia pensar. Bom, eu me coloco à disposição dos senhores, nós vamos ter a sessão de autógrafo, a maioria dessas coisas que eu estou falando para vocês e a lei toda, ela está mais ou menos explicada, tanto na nova lei, no novo direito do trabalho, a jurisprudência. Também nós escrevemos sobre os impactos de como a lei, como a gente pensa que vai impactar a jurisprudência do TST. São mais de 90 verbetes aí que vão sofrer algum reflexo. E a CLT que eu descobri agora que está esgotada, mas a culpa é da Andréia, né? E vai sair outra tiragem, só estamos esperando aí para ver se vai sair ou não. Claro que como nós estamos no mundo da incerteza, ninguém sabe se vai sair medida provisória ou não, né? Eu imagino que talvez, se o governo queira manter o padrão do que vem sendo feito e dentro dessa fidelidade com os movimentos internacionais, ele não deveria publicar uma medida provisória, porque aí sim a gente poderia começar a falar em ilegitimidade, já que a medida foi aprovada por um Congresso eleito pelo povo e me parece que por mais defeitos que tenha, ela é mais legítima do que uma lei que foi publicada num golpe de Estado em 1940 e que foi publicada por um único governo, sem nenhuma consulta a um poder legislativo. É o que nós temos, é o nosso país, e eu acho que a gente tem aí que trabalhar para tentar construir uma situação melhor, ao invés de ficar nos debatendo aí, brigando se pode ou se não pode, porque o prejudicado, na verdade, são os jurisdicionados e nós mesmos, de modo geral, como trabalhadores. Muito obrigada.